Olá, chicos e chicas, bem-vindos ao hashtag Fica em Casa Aprendendo aqui na TV Educação, classe de espanhol com a professora Leda Jane. Vamos lá, hoje nós temos um assunto para dar continuidade, que é um assunto gostoso, porém complexo, que é verbos, tá? E lembrando que em espanhol nós temos 12 tipos de verbos, mas nós vamos frisar, nós vamos estudar os que são mais comuns na língua, mais frequentes, os que mais aparecem nos vestibulares e concursos, tá bom? Então vem com a gente aqui pro hashtag Fica em Casa Aprendendo. Vamos lá? Verbos regulares, parte 2. Que são os verbos regulares? E quais as suas conjugações? Primeira, segunda e terceira conjugação. Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Fiquem atentos, caderno, caneta na mão para anotar. Tem muita coisa para anotar, gente. E se vocês não conseguirem anotar tudo, voltem lá à aula e assistam novamente. Nós temos 3 horários, né, de exposição dessas aulas. E também lá na plataforma Gonçalves Dias fica tudo isso gravado lá e mais atividades, tá bom? Então, os verbos regulares são aqueles que seguem o mesmo modelo de conjugação de acordo com determinado tempo verbal e modo. Não sofrem alterações no seu radical, como acontece com os verbos irregulares. Assim como acontece na língua portuguesa, isso também é o que diferencia os verbos regulares e irregulares em espanhol. Lembra aquela construção que você faz de raiz ou radical, vogal temática, terminação, isso tudo vocês, que são os elementos mórficos, vocês estudam também aqui em espanhol na construção dos verbos. Então, vamos ver. O radical de um verbo é tudo aquilo que vem antes da terminação de sua forma no infinitivo. No verbo hablar, por exemplo, que é o verbo falar, H-A-B-L. Então, até aqui eu tenho radical ou raiz da minha palavra, do meu verbo. E as terminações, AR. Como nós vimos na aula passada, existem 3 conjugações em espanhol, como em português. Primeira conjugação, terminação, AR. Segunda conjugação, terminação, R. E terceira conjugação, terminação, IR. Então, vamos lá. Primeira conjugação, verbos que terminam em AR. E como exemplo, eu trouxe para vocês o verbo hablar, que é o verbo falar em espanhol. Hablo espanhol. Vamos ver? Modos, que nós vimos na aula passada, que a língua espanhola também tem um modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos por etapa. Vamos estudar o modo indicativo e ver como é que fica o presente e o pretérito do indicativo, assim como o futuro. Então, do verbo hablar, no presente fica eu hablo, tu hablas, usted habla, él o ella habla, nosotros hablamos, vosotros hablais, usted hablan, ele, ellas hablam. Observe aqui em tu, na segunda pessoa, na terceira pessoa do singular, eu tenho 2 formas de escrever, com ou sem acento. Todas as 2 formas estão corretas. Pretérito imperfecto ou copretérito. Eu hablaba, tu hablabas, usted hablaba, ele ou ella hablaba. Nosotros, vosotros hablábamos. Vosotros, vosotras hablabais. Ustedes hablaban, ellos, ellas hablaban. Observem que o radical da palavra permanece e só o que eu mudo é a finalização da palavra de acordo com o meu pronome pessoal que estou utilizando, se singular ou se plural. Pretérito perfeito simples ou simplesmente o nosso pretérito em língua portuguesa. Como é que fica? Eu hablé, não esquecer a tilde, tá? Que é o acento. Tu hablaste, usted habló, él, ella habló. Nosotros y nosotras hablamos. Vosotros y vosotras hablasteis. Ustedes hablaram, ellos, ellas hablaram. No futuro, como é que vai ficar o meu verbo falar, el verbo hablar? Eu hablaré, tu hablarás, usted hablará, él, ella hablará, nosotros y nosotras hablaremos, vosotros y vosotras hablaréis, ustedes hablarán, ellos, ellas hablarán. E aqui eu tenho condicional simples ou pós-pretérito, tá? É uma outra forma de futuro. Eu hablaria, tu
tú hablarías, usted hablaría, él, ella hablaría, nosotros, nosotras hablaríamos, vosotros e vosotras hablaríeis, ustedes hablariam, ellas, ellas hablariam. A gente, é um futuro do pretérito em português. Modo subjuntivo. O modo subjuntivo ele tem uma particularidade que é muito fácil de você identificar. Para cada tempo verbal, eu utilizo uma partícula específica. Então, no presente, a minha partícula é que, vem antes da pronúncia da conjugação verbal, tá? Então, que eu hable, que tu hables, que usted hable, que ele, ela hable, e assim sucessivamente com as pessoas do plural. Que nós hablamos. Pretérito imperfeito. Se é a minha partícula. Se. Então, eu vou associar o pretérito a toda vez que eu vou fazer uma conjugação, que eu for fazer uma conjugação de modo subjuntivo na língua espanhola, eu utilizo a partícula si no pretérito. Então, se eu hablara, ou se eu hablasse, se tu hablaras, se tu hablasses, se usted hablara, se ele hablara. No futuro simples, a partícula que eu vou utilizar é quando. Quando eu hablare, quando tu hablares, quando usted hablare, quando nosotros, nosotras hablaremos. Aqui eu tenho a continuidade, tá? Aqui eu tenho o plural do presente, que nosotros e nosotras hablemos, que vosotras hableis, que ustedes hablen, que ellos hablen. No pretérito, se nós outros habláramos ou se nós outros hablássemos. Se vosotros hablarais ou se vosotros hablasseis, se ustedes hablaram, se ellos hablaram. E no futuro, no plural, ficará assim. Quando nosotros ou nosotras hablaremos. Modo imperativo. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o modo imperativo, ele não tinha ele só tinha duas formas, afirmativo e negativo. Então, aqui eu tenho habla tu ou habla tu. Hable usted, hable él, ella. Hablad vosotros y vosotras. Hablen ustedes e hablen ellos, ellas. É uma ordem. Tá? É um desejo, o modo imperativo, ele expressa isso. Então, observa também que o meu verbo vem antes do meu pronome. Então, aqui os pronomes tu, usted, él, ella, vosotros, vosotras, ustedes, ellos e ellas, vem sempre depois do meu verbo. E a estrutura, o radical do verbo, também não muda, tá, gente? Olha só, H-A-B-L, como foi visto logo no início desta aula. Segunda conjugação. Vamos ver como é que nós fazemos essa conjugação de verbos da segunda conjugação. O verbo que nós vamos estudar é comer, comer. Como fica no modo indicativo, no presente? Eu como, tu comes, usted come, él, ella come, nosotros comemos, vosotros comeis, ustedes comem. E aqui a terminação é com N, tá certo, gente? No pretérito imperfeito fica eu comia, tu comias, usted comia, él comia, nosotros comíamos, vosotros comíais e ustedes comiam, eles, elas comiam. Condicional simples futuro do pretérito fica eu comeria, tu comerias, usted comeria, ele comeria, nosotros comeríamos, vosotros comeríais, ustedes comeriam, ellos comeriam. Sempre observando que a estrutura do verbo radical não muda, somente a sua terminação. Vamos aqui para o pretérito simples e para o futuro simples. Então, pretérito, eu comi, tu comiste, usted comió, ele comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, ustedes comieron, ellos comieron. Futuro, eu comeré, tu comerás, usted comerá, ele comerá, nosotros comeremos, vosotros comereis, ustedes comerán e ellos, ellas comerán. Subjuntivo.
O subjuntivo, ele tem uma partícula que vem antes da conjugação verbal. Então, se vocês associarem presente, a partícula que vem no presente, a partícula que vem no passado e a partícula que vem no futuro, então, bem aí vocês já pegaram o macete da coisa, tá bom? Então, vamos ver aqui. A partícula do presente é a partícula que, tá? Então, que eu coma, que tu comas, que usted coma. Então, a estrutura vai continuar a mesma. Só que eu vou acrescentar o que antes de cada pessoa que eu for conjugar. No pretérito, qual é a partícula? A partícula si. Então, se eu comera, se tu comieras, eu posso de duas formas, tá? Se eu comer ou se eu comiesse. Se tu comieras, se tu comiesses. E assim sucessivamente. No futuro, a partícula que eu utilizo é quando. Então, quando eu comere, quando tu comieres, quando usted comiere, esse si aqui entrou de gaiato na história, quando ella comiere e assim sucessivamente. Modo imperativo. Lembra que nós falamos que o modo imperativo ele só tem afirmativo e negativo? Novamente, come tu, coma usted, coma ele, comed vosotros, coman ustedes. E assim sucessivamente. O modo imperativo é uma ordem da mesma forma que em português é conjugado também aqui em espanhol. E vamos para a terceira conjugação, verbos que terminam em IR, tá? E aqui nós vamos ver o verbo partir, a conjunção do verbo partir. Eu parto la locância. Presente, eu parto, tu partes, usted parte, él parte, nosotros partimos, vosotros partís, ustedes partem, ellos, ellas partem. Pretérito, eu partia, tu partias, usted partia, ele partia, nosotros partíamos, vosotros partíais, ustedes partiam, sempre terminando com N. Futuro do pretérito, eu partiria, tu partirias, usted partiria, ele partiria, nosotros partiríamos, vosotros partiríais e ustedes ou ellas partiriam, tá? Observem, volto a frisar, o radical permanece, só muda a sua terminação de acordo com a conjugação de pronome pessoal que eu estou utilizando. Pretérito, perfeito. Eu parti, tu partiste, usted partió, ela partió, nosotros partimos, vosotras partisteis, ustedes partieron, ellos partieron. Ustedes e ellos, ellas, sempre a conjugação fica a mesma, tá? Futuro, eu partiré, tu partirás, usted partirá, ella partirá, nosotros partiremos, vosotros partireis, ustedes partirão, ellos, elas partirão. Lembrando sempre da acentuação, tá, gente? Aqui. Que eu parta, que tu partas, que usted parta, que ele, ela parta. Aqui eu estou no modo subjuntivo da terceira conjugação, tá? Que nosotros, nosotras partamos, que vosotros partais, que ustedes partam, que ellos, ellas partam. Pretérito imperfeito do subjuntivo, como é que fica? Se eu partiera ou se eu partiesse. Se tu partieras ou se tu partiesses. Eu tenho duas formas, tá? Se usted partiera, se ele partiera, se nosotros partiéramos, se vosotros partierais, se ustedes partieran e se ellos, ellas partieran. Eu coloquei aqui do lado, tá? A outra forma de conjugar o verbo partir no pretérito imperfeito do subjuntivo, utilizando a partícula si, não pode esquecer. Futuro simples do subjuntivo. Qual é a partícula que eu vou utilizar? Quando, observem que tanto faz primeira, segunda conjugação ou terceira, as partículas utilizadas para o modo subjuntivo sempre são as mesmas. Então, quando eu partiere, quando tu partieres, quando usted partiere,
Quando ele, ella partiere. Observe que é a mesma conjugação, mesma forma. Quando nosotros partiéramos, quando vosotros partiereis, quando ustedes partierem e quando ellas partierem. Tá? É mais difícil a pronúncia dessa palavra do que a escrita. Se vocês observarem, não tem mistério. Modo imperativo do verbo partir, da terceira conjugação. Então, parte, tu, tanto faz eu colocar com e ou com i, dependendo do contexto, está correto. Parte tu ou parti tu. Parta usted, parta ele ou ella. Partid vosotros ou vosotras, partam ustedes. Partam ellos, partam ellas. Bien. Vamos dar uma voltinha aqui num slide, só para me tirar uma dúvida aqui de vocês. Vamos fazer um exercício. Aqui, no modo subjuntivo, tá? Eu tenho, relembrando, quais são os meus, as minhas partículas que eu tenho que gravar, que eu tenho que saber que eu preciso utilizar no modo subjuntivo. Modo subjuntivo, tanto faz presente, passado ou futuro, como as terminações de primeira conjugação AR, de segunda conjugação ER ou de terceira conjugação IR, eu tenho sempre as mesmas partículas, que, se e quando. Lembrando aqui também, vamos aqui, a questão do meu radical. Tá? O radical nos verbos regulares, eles não alteram. O que vai alterar é a sua terminação de acordo com o pronome que eu estou conjugando. Se eu estou conjugando pronomes de primeira e segunda e terceira pessoa do singular, ou de primeira, segunda e terceira do plural, tá? Então, só vai mudar essa parte. O radical ou raiz, como também é conhecido na língua portuguesa, eu utilizo tanto raiz quanto radical, eu sempre permaneço com a mesma nos verbos regulares. O que não vai acontecer nos verbos irregulares, que é uma próxima aula nossa, tá certo? Então, eu tenho alguma observação aqui a mais para vocês? Temos pretérito, perfeito, aqui. Ainda no modo do subjuntivo. Eu tenho, geralmente, duas formas para a conjugação do verbo no modo subjuntivo. Aqui, no caso, eu tenho se eu hablara ou hablase. Depende do contexto, a forma como eu vou escrever. Tanto para primeira pessoa, segunda e terceira do singular, quanto para primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, habláramos, hablássemos. Eu tenho também aqui, ó. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Comiéramos e comiésemos. Comierais e comiesseis. Observem as duas formas para o pretérito imperfeito, sempre do subjuntivo. Então, o que eu tenho mais que observar na estrutura dos verbos regulares, nas suas particularidades, nas suas características, é que no modo subjuntivo, além de ter uma partícula que eu utilizo com frequência para presente, passado e futuro específica, eu também tenho duas formas de conjugação para esses verbos no subjuntivo. Muito bem. Cadê? Aqui. Aqui já de terceira conjugação. Nós já vimos de primeira, vimos de segunda, aqui de terceira conjugação. Eu preciso ver qual é o que se adequa ao contexto que eu estou estudando. Bem, gente, a aula de hoje, ela era assim mesmo, complicadinha, mas tudo isso a gente pode reforçar, estudar, rever lá na plataforma. Tem mais lá na plataforma tem atividades para vocês, certo? Então, tudo que nós estudamos aqui, tá lá, você pode rever o vídeo, você pode ouvir essa mesma aula aqui no podcast, no hashtag Fica em Casa Aprendendo, na Rádio Timbira, todo dia das 16 às 17, tá? Todos os dias tem aulas lá. Essa mesma aula também está disponível no Spotify, então não tem desculpa para não aprender, tá certo, gente?
Descomplica as coisas, não complica, fique com a gente aqui. Hasta la vista, até a próxima aula.